Tá vivo já? Já. Olá, boa noite, tudo bem? Bom, fizemos aí então uma enquetezinha e vocês escolheram para o tema da live de hoje os cookies recheados de brigadeiro, que são estes aqui que a gente vai aprender a fazer. Esses cookies, eles são assim muito fáceis de fazer. Eu vou usar a batedeira, mas de repente não é nem necessário até, tá? Eu vou mostrar só pra ficar um pouco mais rápido. Eu gosto mais de fazer na batedeira, mas não é assim uma coisa super necessária e imprescindível, tá? E o legal desse cookies aqui que a gente vai fazer é por ele ser recheado, né? Então tem um diferencial. Eu vou fazer de brigadeiro hoje, mas dá pra fazer aí, usando essa mesma técnica, qualquer sabor que você quiser fazer, tá? Que o processo vai ser exatamente o mesmo. Receita. Eu não vou passar receita agora durante a live, porque eu quero que vocês prestem mais atenção nas técnicas, no modo de preparo, nas dicas que eu vou dar aí ao longo de toda a live, porque se vocês quiserem trocar ingrediente, que eu sei que todo mundo gosta de pensar isso, já ter outras ideias, né? Começa a fervilhar a cabeça de ideia. Eu vou dar várias dicas também para vocês entenderem o papel que cada ingrediente tem na receita, tá? E aí vocês conseguem pensar o que dá para trocar, o que dá para substituir, dependendo do que você tem em casa, dependendo do que você quer vender, tá? Do que você consegue encontrar mais fácil na cidade que você tá. Então eu quero que preste atenção. A receita eu vou colocar lá no canal do Telegram. Quem não tá inscrito ainda no canal do Telegram, tem um linkzinho lá na minha bio, que é só clicar lá que você já entra no canal do Telegram, tá? Lá eu vou colocar a receita certinho, tá? Não vai ter dúvida nenhuma quanto aos ingredientes. Por enquanto, prestem atenção só no processo e se tiver dúvida, pode ir passando. A gente vai tentar tirar as dúvidas mais no final, pra gente não perder aí o foco da receita, não se perder no meio, tá? Então, vamos começar. Para quem depois vai ter dúvida, né, se já tá entrando agora, vou deixar a live salva no IGTV, mas eu quero que vocês assistam agora, porque daí se tiver dúvida já dá tempo de perguntar ainda hoje na live, tá? Que depois aí eu já não vou conseguir mais tirar todas as dúvidas. Vamos lá então. Primeira coisa, eu tenho aqui a minha batedeira, eu tô usando uma batedeira tipo planetária, tá? E na minha batedeira eu vou usar aqui o meu... Tá dando pra aparecer aí, amor? Eu vou usar aqui o meu batedor. Esse batedor chama raquete. Por que esse batedor? Essa raquete, ele serve pra misturar massa, tá? Aquele outro lá que é cheio daqueles fiozinhos, que parece aquele batedor de ovos, ele justamente faz o papel de batedor de ovos, né? Então, quando eu quero que uma massa cresça, que ela ganhe volume, eu uso aquele batedor, que se chama globo. Se eu não preciso, se eu quero só misturar, se eu quero fazer um creme, ou nesse caso aqui dos cookies, realmente é homogeneizar a massa, acrescentar os ingredientes e misturar, eu vou usar a raquete. Beleza? Deixa eu ver se ela tá bem presa. Beleza. Eu esqueci só uma coisa depois, que você pega pra mim um ovo. Agora ou depois? Pode ser assim daqui a pouco. Então, a gente vai começar aqui colocando primeiro... Deixa eu ver como é que tá a minha manteiga. Tá. Vou primeiro colocar o açúcar. Então, aqui no caso, eu tô usando metade da quantidade açúcar refinado e metade da quantidade açúcar mascavo. Se você quiser usar só o açúcar refinado, de repente não tem problema. Se quiser usar só o açúcar mascavo, também não tem problema. Lembrando que o açúcar mascavo, ele sempre vai dar um sabor mais forte aí pra sua receita. Eu particularmente amo, mas aí vai muito do seu gosto, do que você quer colocar no seu produto, né? Diferença, pra começar, entre esses dois açúcares, tá? Embora eles venham aí da mesma matéria-prima, né? Que no nosso caso a gente usa cana-de-açúcar, são muito diferentes. Para começar, o açúcar refinado, como o próprio nome diz, ele é refinado, né? Ele é muito mais processado
E pra ele ficar assim branquinho, ó, se coloca muita substância química, né? E essas substâncias químicas, elas vão fazer com que o açúcar perca, assim, muito, tipo, quase tudo das vitaminas e sais minerais. Então ele vai ser, assim, um produto só doce, tá? Ele não vai ter aquelas calorias nutritivas. Ele vai ser um produto mais pobre, né, energeticamente, no sentido de nutrição mesmo, tá? Em contrapartida, o açúcar mascavo, ele é extraído depois que se cozinha o melaço da cana, né? Então, ele continua com a corzinha marrom e ele é bem mais grossinho, né? Esse aqui ainda é um açúcar mascavo, ele é bem escuro, tá? Tem uns que são um pouco mais claros, esse aqui é do tipo que é bem escuro, que ele pode ser claro ou escuro, tá? Ambos são mascavos. E ele é bem granuladinho, né? Ele fica até meio úmido. Às vezes a gente guarda açúcar mascavo na geladeira, ele fica até assim, tipo, como se fosse uma pedra, né? Porque ele tem muita umidade residual ainda dele e ele se gruda muito fácil, tá? Isso mostra que ele é muito menos processado, né? Então, por ele ser muito menos processado, por ele não usar essas substâncias químicas que se usa no refinado, ele consegue manter muito mais aí as vitaminas e sais minerais, né? Pra você ter uma ideia, né? Mais ou menos, tipo, ele vai ter aí nos sais minerais dele sódio, eu até anotei aqui porque é muita coisa, gente, ó. Cálcio, fósforo, sódio, potássio, magnésio, cobre, selênio, vitamina B5, vitamina B6, tudo isso a gente consegue ter no açúcar mascavo. É um açúcar, né? Ninguém nem imagina. Mas nisso, o açúcar refinado, ele perde quase tudo isso, tá? Ele tem praticamente traços perto desse aqui, tá? Então esse aqui fica um açúcar muito mais nutritivo. De preferência, quem pode aí trocar um açúcar pelo outro, sempre, né? Até no cafezinho, em tudo, o açúcar mascavo é muito melhor, é muito mais saudável, né? Só que ele tem um gosto mais forte. Então, não é em tudo que ele acaba combinando, não é em tudo que todo mundo vai gostar, ainda mais se você vende. No caso dos cookies, ele fica maravilhoso. Eu, particularmente, até gosto só com mascavo. Mas eu vou colocar um pouquinho de cada para não ficar muito forte, né? Pensando aí que a gente vai vender isso, né? Tomar já um golinho de água. Segundo ingrediente importantíssimo dos cookies. Meu ovo vai voar. Manteiga. Aqui eu tô usando, deixa eu até pegar uma colher. Eu tô usando manteiga mesmo, sem sal, né, por favor, porque manteiga com sal, ela é muito salgada, vai ficar muito forte mesmo. E... Tô perguntando do açúcar demerara. O açúcar demerara, ele é mais grossinho ainda, tá? Eu acho melhor para esse tipo de receita usar o mascavo, tá? Porque senão ele não vai conseguir dissolver direito os cristalzinhos e pode não ficar tão legal, tá? Na receita. Eu acho melhor colocar aqui, nesse caso, o mascavo mesmo, tá? Tenho aqui, então, a manteiga. Vou usar a manteiga integral, né? Normal, sem sal. Porque senão o sal dá muito gosto residual aqui de sal mesmo, né? Salgado, fica muito salgado, né? No caso de doce, tá? E outra coisa, a gente vai usar a manteiga em ponto de pomada. Eu acho que muita gente já deve ter visto em alguma receita aí, ou alguém falando, manteiga em ponto de pomada. O que que é isso, né? Manteiga em pomada é a manteiga que ela fica com essa consistência assim, ó, cremosa, mas não mole, tá? É tipo pomada, sabe? Pomada que a gente usa pra criança, né? É aquele ponto de pomada. Não pode ser muito mole. A pomada, quando ela é muito mole, quando você aperta, ela começa a vazar, né? Ela tem que ser aquele ponto que você aperte, ela saia. Parou de apertar, ela contém dentro da bisnaga. Então, exatamente isso. Eu preciso dessa consistência. Por quê? Se eu colocar a manteiga gelada, ela vai estar muito dura. A hora que eu for bater, ela vai demorar uma vida para conseguir amolecer e incorporar aqui no açúcar.
tá? Então, eu uso essa manteiga, porque ao mesmo tempo que ela vai formar um creme, né, com o açúcar, a batedeira vai bater sem fazer aquele grande esforço nela, ela não vai ficar muito mole, porque se tiver muito mole também, tipo manteiga que você esqueceu fora da geladeira e desde de manhã, ela vai ficar mole demais, ela não vai dar a textura e a consistência que eu quero pra massa. Não vai dar certo, tá? Se a manteiga estiver muito mole, põe na geladeira, espera um pouquinho e tira, tá? Tem que estar nessa consistência. Então eu vou colocar aqui a minha manteiga pomada. Ah, pode substituir a manteiga por margarina? Pode, até pode. Nesse caso aqui, eu tô usando uma manteiga em pomada, que normalmente é a textura da margarina, né? Só que a manteiga depois, ela vai dar uma outra estrutura, né? Que a margarina fica mais mole. Além do sabor, né, gente? O sabor de manteiga é totalmente diferente do sabor da margarina. Mas pode usar. Se não tiver outra opção, ou se de repente estiver muito caro para você fazer com a manteiga, pode substituir pela margarina, tá? Aqui então eu vou bater simplesmente pra misturar. A hora que tiver aqui no ponto certo, eu vou levantar o bowl, porque o meu bowl não é de plástico, de vidro, ele não é transparente. Aí eu mostro pra vocês. Ó, tô colocando aqui velocidade mais baixa, porque eu só quero formar um creme mesmo, tá? Quero só misturar isso. Amor, você põe pra mim então? Põe 30 segundos. Tô com o meu ajudante hoje aqui. Gente, outra coisa fazer live com alguém auxiliando a gente, viu? Vou contar que olha sozinha, não é mole. Deixa eu levantar aqui pra mostrar. Esse açúcar, vou confessar pra vocês, eu tinha certeza absolutíssima que eu tinha esse açúcar. O que eu uso, ele é um pouquinho mais claro. Aí eu, né, fui separar os ingredientes, eu descobri que eu não tinha. Aí eu corri no mercadinho que tem aqui na minha rua e comprei um açúcar mascavo. Mascavo, né? Porque o refinado aqui faltar é difícil. E aí essa marca era super escura, mas eu tô adorando. Ele é bem, assim, bem forte, assim, o cheiro. Olha só. Dá pra ver? Ó, forma um creme, tá? Mas é um creme firminho, vocês estão vendo, não é molenga. Se tiver molenga é porque a manteiga tá muito mole. Aí não vai dar certo, tá? Vamos lá. Aí agora... Deixa eu pegar aqui o meu ovo. Eu vou colocar agora a gema. Então, não joguem fora a clara. Dá pra fazer muita coisa. Suspiro, merengue. Gente, quando a gente não usa pra uma receita ou a clara ou a gema, como é o caso dessa aqui, separando muito bem, principalmente nesse caso, né, que eu vou usar só a gema e vai ficar a clara, não pode ter um trisquinho de gema aqui, tá? Mas eu posso tranquilamente congelar essa clara e guardar para uma outra vez que eu precisar. Ou algum dia eu vou juntando as gemas e pode colocar aí no freezer um mês, tranquilo, tá? Deixa lá etiquetado, bem bonitinho. E quando você tiver clara o suficiente ou quando você precisar, só usar. Não desperdicem, não joguem clara ou gema fora, tá? Então, aqui eu vou colocar a gema, eu vou colocar... Gente, é muito difícil essa receita. Aqui tem sal e fermento. Esse sal... Ai, Débora, mas você falou que não era pra colocar a manteiga com sal. E aí você vai colocar sal na receita? Aqui eu coloquei, tipo, uma pitadinha de sal. Esse sal é pra realçar sabor, tá?
não tem problema colocar uma pitada de sal numa receita de doce. Esse sal vai realçar o sabor aqui, no caso do açúcar mascavo, dos ingredientes que eu vou colocar da baunilha, tá? Agora, o tanto de sal que teria naquela manteiga, naquela quantidade de manteiga, seria muito. Aí ia ficar um sabor salgado mesmo, tá? Para esse tanto que eu tô colocando, uma pitadinha é nada. E o fermento. Nesse caso aqui, esse fermento, eu não quero que o meu cookie fique um bolo, né? Ele não vai super crescer. Eu quero que ele fique mais leve. Então, ele vai dar uma crescidinha só para ele ficar um pouco mais leve, tá? A quantidade é pequena. Sal, fermento, baunilha. Eu tô usando aqui a baunilha branca porque era a que eu tinha aqui, mas pode ser aquela essência de baunilha normal. Baunilha. E aí, eu vou colocar... Eu tenho aqui água, que eu coloquei um pouquinho no micro-ondas pra ela ficar morninha, tá? Não coloca a água muito quente. Por que eu tô colocando aqui água morna? Não pode ser fria? A quantidade que vai de água é muito pequena. Então, assim, não acho que vai dar errado. Pra falar a verdade, eu nunca tentei exatamente essa receita com água fria. Eu não acho que vai dar errado, mas eu acho que vai fazer uma diferença. Por quê? Alguém já deve ter feito aí massa de bolo que vai água ou leite quente, né? A gente não coloca ele super quente, viu? Não é pra colocar assim, tipo, água fervendo ou leite fervendo. Porque essa água quente, esse morninho, né? Essa temperatura morninha, simplesmente é pra ajudar a dar uma ativada no fermento já assim que ele colocar no forno, né? Então, quando eu coloco no forno, por mais que o forno esteja pré-aquecido, a massa do cookie, ela não vai estar quente, né? Até a temperatura do forno penetrar na massa, entrar lá no miolinho, demora um pouquinho, né? Não sei falar exatamente quanto tempo, eu teria que fazer o cálculo e a gente não tá mais trabalhando como engenheiro, né? E então essa água quente, ela ajuda um pouquinho a ativar esse fermento. Porque o fermento, ele é ativado também com a temperatura, né? Quando a gente coloca no forno, é que o fermento realmente ativa e começa a fazer crescer um bolo, biscoito, o que for. Nesse caso, por que eu quero que cresça? Eu já falei que eu pus fermento só para dar uma airadinha, para ficar mais leve, né? Por que eu quero colocar, então, isso aqui morninho para ele crescer? Porque é o seguinte, quando eu coloco o cookies no forno, como ele vai muita manteiga, eu não quero de jeito nenhum que o meu cookie fique... Vocês já viram aquele cookie que fica parecendo uma bolacha com sal? Que ele derrete, fica aquela coisa fina, horrorosa? É muito feio, né? Não tá certo esse cookie. O cookie tem que ficar gordinho. Por mais que não tenha recheio, ele tem que ficar gordinho, ele tem que ficar maçudinho dentro, né? E crocantezinho por fora. Então, eu não quero que ele esparrame. Eu quero que ele coloque no forno e não só a manteiga tem que estar na temperatura certa, como eu também já dou uma ajudinha com esse morninho para ele já entrar no forno e ele começar a ganhar volume sem esparramar, tá? Eu vou colocar só, bem pouco que vai de água, eu vou colocar só um pouquinho. Deixa eu ligar minha batedeira também. Aqui eu vou só misturar. E aí eu tenho aqui farinha de trigo. Eu vou colocando a farinha aos poucos. E vou revezando com um pinguinho de água, tá? Porque às vezes precisa um pouquinho mais, um pouquinho menos de água. É normal, depende muito do ovo. Eu tô usando um ovo extra. Mas tem às vezes diferença de 5 gramas no ovo, tá? Então eu prefiro dosar na água pra ficar na consistência que eu quero. Eu vou mostrar a consistência pra vocês, tá? Por enquanto aqui é só misturar mesmo. Você começa a ver e você acha que não vai dar certo. Você vai falar, nossa, vai ficar muito seco. Vai dar certo.
Ó, deu uma diminuída na batedeira por causa da farinha. Tô esperando só misturar. E aí eu vou colocar o restinho de água. Vamos ver se vai ficar ótimo. Não vou precisar de mais. Ai, que difícil. É muito fácil fazer isso aqui. Dá pra fazer super na mão, viu? Porque eu não tenho que bater nada pra crescer, né, de volume. Ai, gente do céu. Nossa, eu brigo cada vez que eu vou tirar esse bolo aqui da batedeira. Deixa eu só soltar aqui que eu vou mostrar. Mais de perto. Eu não tô enxergando hoje aí o que vocês colocam, porque eu deixei o meu assessor Rafa cuidando da produção para eu conseguir fazer a receita direito, tá? Deixa eu mostrar agora. Olha só essa massa, dá pra ver, mano? Vou até pegar na mão, que esse aqui é pra gente mesmo, né? Eu não vou vender isso. Não fica olhando não, Rafael adora cookie, ele vai comer todos, já fica com... Ó, dá até pra pegar na mão, tá vendo? É uma massa que não é seca, dá pra ver que ela tá meio brilhando? Ela não é seca, ó, ela é bem macia, mas dá pra pegar na mão. Não pode estar muito mole. Se tiver mais mole do que isso, pode colocar, acertar com um pouquinho mais de farinha, tá? Não é pra ficar mole. Aí... Amorzinho lindo do meu coração. O brigadeiro. Aí, eu vou usar... peraí. Eu vou usar pra rechear brigadeiro. Qual que é o ponto desse brigadeiro? Não dá pra eu fazer agora também, porque vai demorar uma vida pra ficar no ponto, né? Então eu fiz agora à tarde. Acho que era o quê? Umas 5 horas. Deixei um pouquinho na geladeira e eu pus um pouquinho no freezer pra dar tempo, tá? Já tá geladinho. Então, eu fiz aqui um brigadeiro um pouquinho antes do ponto de enrolar, tá? Vou mostrar pra vocês. Não é no ponto de rechear bolo. É um ponto um pouco mais firme entre recheio e ponto de enrolar, tá? Deixa eu pegar aqui. Acho que dá pra pegar na mão, é mais fácil. Ó, ele tá assim, ó, um brigadeiro puxa, mas ele tá soltando mais fácil, tá vendo? Como tava no freezer, eu consigo enrolar ele. Mas provavelmente se eu fosse enrolar assim como docinho, tipo de festa, ele ia dar uma baixada, tá? Então, esse é o ponto. Agora, aqui nessa massa, eu vou colocar aquelas gotinhas de chocolate. Como vai ter recheio, não é uma coisa assim super necessária, tá? Mas se dá pra colocar, a gente põe, né? Fica mais gostoso. Esse chocolate aqui em gota, ele é especial forneável, né? Ele vai no forno. Aí eu já falo pra vocês. Isso aqui não é chocolate de verdade. Esse chocolate que chama forneável, ele tá escrito até na embalagem. Acho que tá lá na cozinha. Você quer pegar pra mim, amor? Tá em cima da bancada, acho que eu deixei. Ele tá escrito sabor chocolate. Então, ele não é chocolate de verdade, porque ele é forneável. Ó, me chama, esse aqui é da Mavaleri que eu tô usando, tá? Gota Pingo sabor chocolate. Então, assim, não é chocolate. Pode trocar por chocolate de verdade? Não pode. Porque, nesse caso, a gente vai colocar no forno. E vai assim, tipo, inteirinho. E algumas gotinhas vão ficar meio que por cima, na crostinha, né, assim, do cookie. Por cima, embaixo. O que vai acontecer quando eu colocar no forno? Vai queimar. Se fosse chocolate de verdade, ia queimar, tá? Então não pode. O chocolate de verdade, ele, assim, se você aquece ele, no caso, tipo, chocolate ao leite, se você aquece ele a mais de 45 graus, ele queima. E a gente vai colocar num forno a 170 graus. Então,
vai queimar, com certeza, né? E depois que queima, ele fica com gosto de queimado mesmo. Então não dá. Se você não quer usar de jeito nenhum, eu odeio essa gotinha, eu acho ó da vida, não usa. Coloca outra coisa, tá? Mas esse aqui é um chocolate que ele aguenta a temperatura do forno sem explodir. Ele aguenta a temperatura do forno sem desformar, tá? Então ele continua com esse formatinho, fica derretidinho ali, só no cantinho dele, tá? Eu vou colocar. Quem não quiser fazer recheado, dá pra fazer só assim. Dá pra fazer com castanha. Eu adoro colocar nozes, amêndoa, avelã, fica uma delícia. Aí dá uma picada, mas assim, pica com a faca, tá? Deixa uns pedaços grandes, que é pra pessoa sentir mesmo, tá? Qualquer tipo de castanha. Pode ser junto com as gotinhas, pode ser só castanha, fica maravilhoso. Eu vou mexer agora com a mão pra grudar, senão as gotinhas não grudam. Como eu vou colocar recheio, eu não coloquei muita gotinha, tá? Se for fazer só, sem recheio, só o cookie, aí pode colocar até mais gotinha. Dá pra fazer, inclusive, com um confetinho de chocolate tipo M&M. Porque daí fica colorido. Pra criança, a criança gosta, né? Não tem necessidade da gente colocar aquele monte de corante no cookie, né? Mas criança gosta, então é uma coisa legal. Já passou o Dia das Crianças, mas é uma coisa legal, porque a gente ainda tá na Semana da Criança, né? Então, vou colocar aqui em cima, pra ficar mais fácil de ver. Olha só a cor da massa, por causa do açúcar mascavo. Se você substituir todo o açúcar refinado por mascavo, ela vai ficar mais escura ainda, vai ficar com um sabor, assim, bem forte. Combinando com castanha, fazer um mix de castanha, fica maravilhoso. Agora eu vou pegar minha balancinha. Esqueci alguma coisa? Não. Vou pegar a minha balancinha agora e eu vou pesar o tamanho assim que eu acho legal, entre 40 e 50 gramas, tá? Mas pode fazer tipo mini cookies, fazer ele um pouco menorzinho, fica legal também. Esse aqui eu fiz um pouco menor, tá? Esse aqui eu fiz um pouco menor. Ai, vai escorregar. Dá pra ver? Não. Mas eu vou fazer um pouco maiorzinho. No caso do recheado, se fizer muito pequeno, aí fica difícil de rechear, tá? Se quiser fazer grandão, pode também. Só tomar cuidado com o forno. Ó, aqui, eu acho que eu vou fazer até um pouquinho maior. Tá com 60 gramas, tá? Ele parece pequeno, né? Aí eu vou abrir um pouquinho, ó, tá vendo essa consistência? Eu consigo abrir. Se tiver muito mole, eu não consigo abrir. Então, ó, eu consigo abrir. Aí eu vou pegar aqui. Já tá até... Põe isso. Mais pra cá? Mais próximo aí. Amor, você pode falar. As pessoas não vão xingar a gente. Rafael ainda tá tímido ainda pra me falar as coisas. Pode falar, gente. Afinal, ele é o Rodrigo Hilbert da Zona Norte. Rafael, ele não só ia me ajudar a fazer o cookie, como ele ia construir a travessa pra eu colocar o cookie e construir o forno pra assar o cookie, né? Pra depois comer. Pra depois comer. Aí a gente fica até com preguiça de comer, né? É nada. Fica nada. Eu vou pesar aqui, ó, 20 gramas. Pra essa quantidade aqui, eu vou pesar 20 gramas, tá bom. Tá? Olha, ele tá um pouquinho mole, mas como eu deixei um pouquinho no freezer, ele não tá muito pegajoso. Eu vou enrolar a bolinha. Vou dar só uma achatadinha. Aí eu vou colocar aqui dentro, ó. Cara, vocês não sabem como isso é bom. E vou só fechar, tá? E pronto. Não deixa muito achatado, tá? Eu quero um cookies gordinho. Ele vai crescer no forno. Ele vai dar uma esparramadinha no forno, tá? Então, deixa assim. Não deixa mais esparramado. Não achata mais, tá? Eu só não vou deixar ele muito, muito gordo, porque como ele tem recheio, eu quero que fique assim, que o recheio dê uma derretidinha dentro, né? Se eu fizer um brigadeiro muito mole, por dentro ele vai
vazar. A hora que estiver no forno, ele vai vazar. Se eu fizer um brigadeiro muito duro, o que vai acontecer? Todo mundo já comeu, eu acho, brigadeiro duro, né? Além dele ficar, tipo, aquela coisa que meio gruda no dente, né? Pensa que quando ele for pro forno, dentro do cookie, ele vai dar uma cozidinha ainda, né? Então ele vai ficar mais duro. Aí ele não fica tão, sabe, tão gostoso por dentro, ele vai ficar zero cremoso. E depois que esfriar um pouquinho o cookie, ele vai ficar totalmente duro. Ele vai ficar só aquele chiclete duro dentro, sabe? Quando você mastiga um brigadeiro duro, não fica legal. Então, por isso que eu falei que tem que parar um pouquinho antes do ponto do brigadeiro, tá? Então, esse aqui é o ponto. Deixa eu pegar minha assadeira aqui já. Aí, eu tenho uma assadeira. Eu gosto de assar biscoito, cookie, essas coisinhas mais baixas do que um bolo, em assadeira assim. Minha assadeira, gente, olha, ela tá toda preta, porque isso aqui é de verdade, tá? Não é a assadeira que a gente compra só pra fazer live, é de verdade. Isso aqui eu tenho há, tipo, 10 anos ou mais. E é de verdade, eu asso mesmo, tá? Esse cantinho é de forno, não é nem sujeira, não tem como, né? E eu gosto muito de usar esse tipo de assadeira que é baixinha do lado. Por quê? Quando a gente coloca no forno, assadeira assim, e a gente vai assar alguma coisa que é muito baixinha, pensa se a minha assadeira for assadeira tipo aquelas altinhas, né? O que vai acontecer? O calor do forno não vai conseguir se distribuir direito aqui por dentro, né? Aí eu vou ter lá o meu cookie, ele tá mais ou menos do mesmo nível da assadeira. Se eu tiver uma assadeira alta, né, e o cookie tudo baixinho aqui dentro, o meu calor, ele vai passar aqui por cima e ele não vai conseguir entrar e passar por baixo, por dentro, pelo meio dos biscoitos, dos cookies, né? Então, eu gosto de usar assadeira baixinha para assar essas coisas menorzinhas, tá? Porque eu acho que vai ter uma melhor circulação de ar quente dentro do forno. Principalmente para quem trabalha com forno doméstico normal, né? Quando não é forno de convecção. Então, a gente tem que tentar dar uma ajudinha, dar uma mãozinha aí pro forno, fazer o trabalho dele direito, né? Aqui eu tenho muita manteiga. Dá pra colocar na assadeira sem untar, até dá, mas pode acontecer de repente ficar assim, tipo, uma coisinha de chocolate aqui embaixo, e aí esse chocolatinho em contato com a assadeira, ele vai derreter, e na hora que eu for tentar soltar, se eu esperar muito e acabar esfriando, ele pode grudar no fundo da minha forma. Então, eu acho que é mais confiável ou untar, mas assim, unta, pode passar aquele desmoldante, um sprayzinho de desmoldante, né? Só um pouquinho no fundo, ou unta com bem pouquinho assim de óleo, sabe? Com papel toalha ou manteiga. Ou então, o que eu acho mais fácil, porque daí suja menos minha assadeira, que já tá, coitadinha, ó, né? Eu posso usar isso aqui, que é o tapetinho de silicone, né? O pessoal chama muito de, quem é de cozinha, sabe, né? Conhece muito. Chama Silpar, mas Silpar é a marca, tá? Ele é um tapetinho de silicone. Pode ser qualquer marca que tiver. Ou eu uso um tapetinho de silicone, que daí ele não gruda, não precisa fazer nada. Ele não gruda. Ou, então, eu tenho essa folhinha de teflon. Isso aqui é bem mais barato do que o tapetinho de silicone. Apesar de que hoje em dia tem muitas marcas de tapete de silicone. Eu lembro quando eu comprei isso aqui, nossa, eu comprei esse Silpar quando eu fazia faculdade de gastronomia. Faz 15 anos que eu tenho esse Silpar. E olha, ele tá super inteiro. E eu usei muito já isso. E na época eu lembro que o único fabricante que tinha no Brasil era a Silpar. Então isso aqui era muito caro. Eu não sei quanto que eu paguei, mas tipo, eu paguei acho que tipo, sei lá, R$100. Eu nem sei quanto tá hoje. Mas eu lembro que era tipo uns R$100 naquela época. Mas não tinha outra opção. Aí depois de um tempo, eu achei isso aqui, que é uma folha de teflon. Sabe teflon que usa em panela? Então, é a mesma coisa, só que eles fizeram uma folha. Aqui também não gruda e é mais barato. Hoje em dia, aí você vê o que você acha, o que fica mais fácil. Mas é legal ter, pelo menos
algum desses, porque tem coisa que facilita muito a vida. Então, vou lá colocar e vou fazer vários aqui. Minha balancinha, pra gente colocar no forno. Enquanto eu vou pesando aqui, vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu vou pesando, tá vendo? Já gaguejei, já não consegui. Gente, é difícil, né? Olha, a gente tem que se concentrar, ainda mais essas balanças que demoram uma vida pra ficar equilibrada aqui no ponto certo. E a minha, nossa, gente, minha balança não é velha. Ela tem bateria, tem pilha. Oi? Que é minha? Não, tudo bem. Ela tá com pilha, ela começou a falar que ela tava que a pilha tava acabando, mas é mentira. Eu acho que ela precisava de um descanso. Eu fiquei, acho que, tipo, umas 2 semanas sem usar ela. Eu tava usando outra. E aí, de repente, eu comecei a usar e a pilha reviveu. Vamos falar, então, do forno. Eu vou usar o forno pré-aquecido. Temperatura, mais ou menos, 160 a 170 graus. Eu não gosto de usar, eu não quero uma temperatura alta, porque senão pode queimar o meu cookie, tá? E o cookie eu quero que fique daquele jeito correto, né? Ele não pode queimar, ele não pode ficar duro, não pode passar do ponto. E cookie é muito fácil passar do ponto, tá? É coisa de 1 minuto. Então é até legal vocês testarem. Coloca um no forno primeiro, tá? Antes de colocar todos. Pra vocês testarem o tempo de forno. É que nem petit gâteau. Alguém já tentou fazer petit gâteau em casa? Petit gâteau não tem jeito, gente. Não tem regra. Qual é a regra? A Silvia Franca tá perguntando onde que compra esse Teflon. Eu comprei em loja de confeitaria, tá? Eu comprei faz um tempo já, mas em loja de confeitaria. Tanto o tapetinho de silicone, como essa folha de Teflon. Eu uso muito essa folha de Teflon para fazer macarrão, porque usava bastante, né, quando eu fazia mais macarrão. Hoje em dia é muito raro fazer. Ela tava muito mais barata, e eu compro umas folhas bem grandonas, mas em loja de confeitaria normalmente, tá? Então, gente, se você deixa passar 1 minuto no petit gâteau, ele já não fica com aquela massinha mole dentro, né? Então tem que testar, né? A gente coloca vê exatamente o tempo que demora antes de colocar os outros. Cookie é a mesma coisa, ainda mais cookie recheado. Eu quero que fique no ponto certo, né? Então, o cookie correto, como é que ele deve ser? Ele tem que ser maçudinho por dentro, crocante por fora, tá? O cookie não pode ser todinho crocante. Se ele tiver todinho crocante, não vai ser tão gostoso, tá? Então o cookie tem que estar com aquela aparência assim de, nossa, parece bolacha passada, mas não é, tá? Porque ele fica meio muxibento por dentro mesmo. Por isso que ele é grossinho. Aqueles que a gente compra já prontos no mercado, normalmente ele é mais durinho, né? Por quê? Porque o mais durinho é mais fácil de você controlar aí a atividade de bactéria, a atividade de fungo, né? Então, quanto mais a gente deixa mais molinho, tem mais umidade. Se tem mais umidade, é mais fácil de ter bactéria ou fungo dentro, certo? Então, eu gosto de cookie. Eu não, né? O que é o padrão. O cookie macio e crocante por fora. Por isso, ele não dura pra sempre, né? O cookie tem uma validade. A gente não vai colocar nenhum produto químico, nada. Então, ficou um pequenininho aqui. Olha lá, esse é pra você, amor. Não agora. Ainda mais esse recheado, né? Só que se eu deixar o cookie muito mole também, ele não vai chegar a ficar crocante por fora. E aí ele vai ficar muito mole. Ele vai estragar mais rápido e ele não vai ficar naquela textura legal que eu falei, né? Faz o craquezinho, mas por dentro ele tá ainda molinho, sabe? Esse é o cookie perfeito. E, gente, todo mundo gosta de cookie. Dá pra fazer o cookie sem recheio, mini cookie. Todo mundo gosta de cookie. E dá pra fazer, assim, uma infinidade de cookie. Eu nunca vi. Assim, eu não conheço, nunca comprei. Mas eu sei que tem lugares que fazem só cookies, inclusive, né? De tudo quanto é sabor, mas faz só cookie. Gente, imagina ter um negócio de cookie. É legal, né? Eu acho que é uma coisa super
super rentável também, porque ela é muito fácil de fazer, é muito rápido, né? O tempo que demora para fazer é rápido. E outra coisa muito legal é que a gente consegue o cookie montadinho assim, já recheado ou sem recheio, dá para congelar a massa antes de assar. Então, como o cookie ele é gostoso, mais fresquinho, você pode chegar um dia, fazer um monte e congelar, né? Coloca assim numa assadeira, assim, desse jeito, põe no freezer e deixa ele congelando individualmente. Aí, depois que ele estiver bem durinho, coloca num saquinho, bem fechadinho, coloca a data e dá pra você deixar lá no freezer uns 2 meses, tranquilamente. Esses que eu assei hoje, na verdade, eu assei ontem. Assei hoje, nossa gente, tô perdida. Eu tinha congelado, tá? Tava no meu freezer. Tava exatamente congelado, já fazia... eu acho que tava 1 mês e meio, por aí, tá? Fica ótimo. Então você não precisa fazer tudo na hora, dá pra fazer com antecedência e aí só colocar no forno. A pessoa pediu, né? Teve um pedido de cookie pra hoje, só pôr no forno. Não tem trabalho nenhum, né? Dá pra pegar até de última hora e a cliente ter um cookie super fresquinho. Estamos aqui, acabando. Calmem. Outra coisa, embalagem para cookie. Eu já vi gente vendendo individual, tá? Inclusive, tipo, iFood, né? Eu já vi gente vendendo individual, e assim, individual carinho, tá? Já vi gente vendendo saquinho com vários, tanto mini, sem recheio, com recheio, de tudo quanto é jeito. Tem uma franquia de... eu não sei se é franquia, mas é assim, é de rede, tá? É uma marca de rede, que é muito famosa, aqui em São Paulo tem. Não tem muitas lojas, mas tem, e é maravilhoso o cookie deles. Gente, faz tempo que eu não vou lá, né? Porque desde que eu não entro no shopping, desde que começou a pandemia, eu não entro no shopping. Eu não vou em shopping desde o começo de março. Então eu não sei quanto que tá agora, pra falar a verdade. Mas olha, a última vez que eu vi, eu acho que tava mais ou menos uns R$20, tá? Era maior que esse, mas era uns R$20 o cookie, um cookie, tá? E eles vendem, inclusive, aquele cookie gigante, sabe? Com escrito Feliz Aniversário, que o pessoal compra muito pra cantar parabéns. Então é uma coisa bem legal também. Quando a gente quer fazer alguma coisa diferente pra dar de lembrancinha pra alguém. Os americanos, eles comem muito cookie, eles fazem muito isso, né? Esse cookie gigante com o nome da pessoa, uma coisa mais personalizada. Eu acho bem legal e é bem gostoso, né? É mais uma ideia. Aí pode ou não também ser recheado. Bom, aí pequenininho aqui eu vou rechear com menos. Põe mais. Hahaha, só porque é seu. Você vai comer esse, os outros eu vou comer. Eu adoro cookie. Adoro cookie. No café da manhã, a gente come de sobremesa do café da manhã. Ele dura depois, assim, depois de feito, tranquilamente, uns 5 dias, esse recheado, tá? Uns 5 dias ele fica legal. Ele fica bem legal ainda, tá? Mas, é claro que quando ele tá fresquinho, fica melhor. Então, é legal assar, assim, no dia ou no máximo um dia antes de entregar pra cliente, né? Aí, eu vou deixar na assadeira, assim, com espaço entre eles, porque eles vão crescer, eles vão dar uma leve crescidinha pro lado, né? Mas ele vai continuar um pouquinho gordinho. Então, eu não posso colocar um do lado do outro, senão vai grudar tudo, tá? Assim, forno pré-aquecido, 170 graus mais ou menos, deixo lá. Quanto tempo? Você vai ter que ver o seu forno, né? O meu forno tem um termômetro dentro dele para ter certeza da temperatura, porque faz muita diferença, então eu achei melhor ter um termômetro que também é super tranquilo. Comprei na internet por acho que R$24. É bem barato, um termômetro de inox para forno. No meu, eu testei hoje, esse aqui tá um pouquinho menor.
Eu até coloquei, porque fazia um tempinho que eu não fazia, eu até coloquei esse aqui 15 minutos. Eu acho que ele passou um pouquinho, eu acho que eu podia deixar 12, tá? Então, o ideal é você testar. Por isso que eu falei, põe um, coloca lá, deixa, tipo, com 10 minutos já começa a olhar. O ideal é que ele não comece a ficar dourado em volta, porque embaixo, ó, ele vai dourar embaixo. Se ele começar a dourar em volta, é porque ele vai estar queimando embaixo, tá? Então, testa. Pelo menos 10 minutos, né? Aí, quando começar 10 minutos, dá uma olhada. Como que você vai saber? Ele vai estar branquinho, você encosta, ele vai continuar macio, mas ele não pode estar molenga. Porque a hora que eu tiro do forno, espera aí uns 5 minutinhos, vai esfriar e vai endurecer. Esse aqui, ó, eu tô apertando, ele não tá duro. Ele tá... Nossa, minha mão tá ó. Gente, não liguem. Mão de cookies. Esse aqui, eu aperto, ele tá firmezinho, ó. Deixa eu ver se dá pra enxergar. Meu dedo afunda um pouco nele. Dá pra enxergar? Meu dedo afunda. Dá pra ver, amor? Dá. Então, ó, meu dedo tá afundando. Porque ele tá macio. Ele tá macio. Aqui na bordinha ele tá começando a ficar mais durinho, mas ele tá macio por dentro ainda. Eu deixaria um pouquinho menos. Então, ele tá branquinho por cima, mas ele não tá molenga. Ele tá maciozinho. Uns 12 minutos, mais ou menos, em média, é o que vai dar, tá? Tira, deixa lá a forminha em cima do fogão, ou coloca em cima de uma grelha, bonitinho. Espera esfriar, uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, já vai estar pronto. Pra embalar, principalmente em saquinho fechado, tem que esperar esfriar bem, tá? Porque por dentro, às vezes, ele pode estar quente. Então, espere esfriar bem, coloca lá no saquinho uma fitinha. Gente, um cookie. Se quiser, dá pra até personalizar, colocar a letra do nome. Dá pra colocar, escrever com glacê. Fica muito legal, depois de assado, né, gente? Por favor. Então, coloca lá no forno. Pra poder mostrar pra vocês, assim que eu tirar do forno, eu vou colocar até nos stories, tá? Mas eu gravei esse aqui também. Eu gravei e eu também vou publicar. Esse aqui, vou deixar então lá uns 12 minutinhos e eu vou publicar no stories. Mas a gente vai abrir esse aqui, porque já deve estar acabando o tempo, né, amor? Falta 11 minutos. A gente já tá acabando o tempo. Deixa eu virar aqui ver se eu esqueci alguma coisa. Vamos abrir? Peraí. Deixa eu limpar minha mão. Senão o pessoal vai falar, nossa, que mão suja. Perguntas? Alguém tem perguntas? Eu já vou respondendo. Vamos abrir, né? Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Ele não fez cracking quando eu abri. Eu não quero que faça muito crack. Significa que ele vai estar muito duro. Ó, é que eu gosto dessa parte de dentro um pouquinho mais cremosa ainda. Por isso que eu vou tirar um pouquinho antes. Mas olha só. Isso aqui é uma perdição. E ele já tá totalmente frio. Mas ó como ele tá macio, tá vendo? Não tá duro. Não tá duro. Ele tem que estar maciozinho assim. Dá pra enxergar? Tem que estar maciozinho assim. Nossa, gente, eu amo isso. Amo. Vira o recheio mais de frente. Aqui. Aqui. Isso. Então, tem que tomar cuidado com o forno. Forno muito quente. Vai queimar o cookie. Vai queimar principalmente embaixo. E a hora que eu colocar assim que eu colocar no forno, vai queimar embaixo para começar. O cookies vai assar muito rápido e vai ficar cru, né? Vai ficar principalmente por dentro, aqui a massinha dentro, vai ficar crua. Se eu deixar o forno muito frio, a hora que eu colocar assim que eu colocar a assadeira no forno, a manteiga que eu tenho aqui dentro, que eu coloquei, lembra? Em ponto de pomada, mas que não estava derretida, não estava mole, eu vou colocar no forno, ela vai amolecer e o cookie vai esparramar antes dele ganhar forma e crescer. Aí eu vou ter aquele cookie chato, sabe? Bem chatinho, esparramado, feio, né? Então, eu tenho que estar na temperatura ideal para ele começar a assar. Aí a minha água quente também dá uma ajuda aí, dá um help para ele poder começar a crescer, o fermentinho começar a crescer. Aí ele começa a ganhar volume, começa a crescer para cima
e pro lado, tá? Eu não quero uma coisa assim, abertona, tá? Eu quero, tipo, uma coisa assim, volumosa, tá? Cookies tem que ser macio por dentro e crocante por fora. Não é pra ficar todo crocante nem cru por dentro, né? Agora eu vou comer. Tem alguma pergunta, amor? Ainda não. Gente, falta de educação falar com boca cheia. Podia ter esperado, né? Mas não. Faça um cookie, é muito legal. É uma coisa muito gostosa, muito fácil. Todo mundo gosta, né? Tem muita versatilidade o cookie, de verdade. Eu acho que dá pra ter muita ideia aí, né? Inclusive pro Natal, né? Pega uns vidros bonitos, uns potinhos bem bonitinhos, coloca vários cookiezinhos. Super gostoso pra dar de presente pra alguém, né? Então, acho uma receita legal. Eu vou deixar a live salva no IGTV. Então vai estar lá no IGTV, logo depois que a gente terminar aqui. Eu quero que vocês façam, me marquem pra eu ver as fotos, mandam um direct. E lembrando que quem me marca, gente, tem que estar com o perfil aberto. Quando o perfil não tá público, quando é perfil privado, não chega pra gente notificação, tá? Dúvidas? Amar com ninos, Maria. quais recheios ficam bons? Recheio, qualquer tipo de brigadeiro. Então pode ser brigadeiro, esse aqui eu fiz no brigadeiro normal, tá? Com chocolate em pó, manteiga, leite condensado. Pode ser brigadeiro meio amargo, pode ser um branco, pode ser um brigadeiro de doce de leite, brigadeiro de caramelo, qualquer coisa, qualquer tipo de brigadeiro. Eu acho legal fazer com a receita de brigadeiro, ela é muito versátil, porque dá pra ir no fogo sem ter perigo de queimar o chocolate que tá na receita, né? Então, tipo, colocar uma ganache dentro do brigadeiro, do cookie, eu não acho que vai ficar legal. Acho que vai queimar a ganache, né? Porque ganache tem muito chocolate. Então é bem provável que vai ficar com gosto de queimado. Mas quem tiver curiosidade pode fazer. Então eu acho que o brigadeiro é o mais legal. Todos os tipos de brigadeiro que você conseguir fazer, dá pra fazer. A Bia de Bianca, perguntou se você vai postar a receita no Telegram. Vou colocar a receita no Telegram. Assim que terminar aqui, eu já vou pôr no Telegram. Quem tá no Telegram já vai receber lá. Quem não tá, só clicar no link do meu perfil e entrar lá no Telegram, que vai receber a receita direitinho, tá? Que eu acho que fica mais fácil. Certo? Gente, muito obrigada por vocês participarem dessa aula hoje comigo. Quem tiver ideia, quem tiver alguma coisa que queira aprender, me manda no direct, porque eu tô separando aí vários conteúdos pra gente fazer as próximas lives. Tanto live com alguma receita, quanto live com dúvidas, live como eu fiz a semana passada, sobre algumas questões de produção, principalmente, que é uma coisa que eu acho que é uma das minhas especialidades, né? Visto que já faz mais de 12 anos que eu tenho produção de confeitaria. Então, dúvida e ideias para que vocês querem ver em aula, manda pra mim, que daí eu vou colocando lá na minha listinha, e aí uma hora eu posso fazer uma aula do jeito que você tem dúvida, que você gostaria de ver, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau!